Quantos problemas o seu negócio ou a sua vida pessoal teriam sido resolvidos com uma boa conversa? Quantos problemas de cunho empresarial, de cunho pessoal, enfim, de todas as áreas da sua vida teriam sido resolvidos se você tivesse tomado a atitude que precisava ser tomada naquele momento, que era chamar as partes envolvidas e ter um diálogo aberto, um diálogo produtivo, você tivesse exposto a situação como ela é. Eu acredito que muito, sabe por quê? Porque eu sempre digo, nada escapa de uma boa conversa. E aí, é isso que eu quero te mostrar hoje. Fica até o final do vídeo que você vai entender o porquê que uma boa conversa resolve muitos problemas. O ser humano, é claro, o ser humano no topo da arrogância, no topo do ego, no topo de tudo que há de perverso do sentimento humano, um sentimento territorialista ao extremo, não quer estar aberto a diálogo em momento nenhum. Então, por exemplo, você quer que façam as coisas por você, mas não quer fazer por ninguém. Você quer que seja feita de tal maneira, tal situação, mas se fosse com você faria o contrário. É aí que está as conversas verdadeiras. E por que a gente escorrega tanto nas conversas? Chega na hora da gente conversar e da gente trocar uma ideia limpa, clara e objetiva e a gente escorrega. Porque talvez nessa conversa não vá dar para ser do nosso jeito. Talvez nessa conversa, e essa conversa exponha coisas muito particulares nossas. Talvez a tua empresa esteja patinando porque você deixa de ter essas conversas francas. E por que você deixa de ter essas conversas francas? Será que é por medo de alguém confrontar as decisões errôneas que você está tendo dentro da sua casa, da sua empresa? Será que é por medo de perceber que alguém pode ser melhor que você lá dentro? E que ótimo se for, porque você tem um indivíduo ali próspero e que pode jogar a tua empresa em outro patamar, mas não, eu preciso ser o melhor. Então agora imagine só, pra gente ir bem lá no núcleo da questão. Você é casado e vocês, como toda a vida de casado, vocês precisam se ajustar a todos os momentos, se ajustar de meses em meses, de bimestres em bimestres, porque sempre escapa uma coisinha de um lado, uma coisinha de outro. Afinal de contas, vocês moram juntos, vocês têm filhos para cuidar, vocês têm seus trabalhos para cumprir durante a semana e sobra tempo para quase nada, não é mesmo? E aí, por não sobrar tempo para quase nada, vocês abdicam dessas conversas difíceis. Vocês não as têm. E o tempo vai passando e a situação vai se tornando uma situação cada vez mais indigesta por conta de não ter conversas, por conta de o marido faz cada vez mais o que o marido quer e a esposa faz cada vez mais o que a esposa quer. E a casa vai ficando sem ordem, sem uma voz ativa ou duas vozes ativas que possam entrar num acordo sobre as questões domésticas e ali do lar de vocês dois e dos filhos. Olha só como é importante a gente ter uma conversa franca nessas situações, a gente sentar e alinhar de tempos em tempos, mas não por aquela questão ser dolorida, ser indigesta para as duas partes. Poxa, chego todo dia 8 horas da noite em casa, ela chega todo dia 8 horas da noite em casa, a gente tem que ficar um pouco com o nosso filho. Eu costumo dormir cedo porque eu sempre chego cansado. Tudo que eu não quero ter na minha vida é uma conversa agora que pode escalonar para uma briga, que pode escalonar para alguma coisa pior. E aí vamos levando pra frente. Todo mundo sabe o que tá acontecendo dentro de casa, que ninguém faz nada do jeito que é para ser feito e a casa vai sendo tocada com a barriga. Ninguém quer ter conversas, ninguém quer ser franco um com o outro. E nesse
passa ano, entra ano, o que acontece com o casal? Chega num ponto de inflexão, chega num ponto em que não existe mais o retorno, não tem mais volta. O casal já não consegue mais se acordar, por mais que eles queiram. Por quê? Porque foram muitos anos de desmandos dentro de casa. E aí a culpa é de quem? A culpa é de quem não chamou para uma conversa, para quem não teve uma conversa franca e para quem não quis ouvir. Ou seja, a culpa é do casal. A mesma coisa é dentro da sua empresa. Anos de desmando, anos de cada um fazendo por si e ninguém fazendo pela empresa, sem ter alinhamento, sem ter conversas difíceis, sem ter papos francos ali no dia a dia. Às vezes não precisa ser uma reunião mega produzida, mas um papo ali no chão de fábrica ou no seu próprio comércio ali, que você tire 15 minutinhos para organizar as coisas. Mas não, essa parte dá trabalho. Pode ser que você seja contrariado na sua decisão, pode ser que alguém não queira fazer e aí você vai ter que se virar para ver como você vai remontar a sua organização. Pode ser um monte de coisas que a gente não quer ter esse dissabor no meio do caminho, e é por isso que as conversas vão sendo deixadas de lado. E com as conversas sendo deixadas de lado, vem a bagunça dentro da empresa, vem a não ordem dentro da empresa. E geralmente uma empresa que é estruturada e é fundada para funcionar dessa forma, porque de tanto passar o tempo virou costume, passa ano, entra ano, ninguém percebe o que está acontecendo, ninguém percebe a bagunça que virou, porque aquilo ali já virou o modo de operação da empresa, e a empresa vai sendo danificada no seu ponto mais íntimo, no seu ponto mais fundamental para a empresa ter uma resposta para dar para todos que trabalham para ela. Tudo isso por falta de uma coisa muito simples, tudo isso por falta de conversa. Mas aí, por falta de conversa, a gente acabou perdendo a mão da empresa. Quando tem retorno, é trunfo, porque na maioria das vezes não existe retorno mais. Na maioria das vezes as empresas estão ali à mercê de como cada um faz e do jeito que cada um faz, porque não existe uma ordem empregada ali no sistema. Tudo isso, mais uma vez, por conta de medo de dissabor, medo de entrar em embate e ter mais problemas. Mas a vida do empresário é isso, a vida do empresário é problemas, a vida do empresário é sim ter papos difíceis, papos que a gente às vezes não quer ter, mas você não é pago para fazer o que você quer, você é pago para fazer o que é preciso para manter a ordem daquela empresa. A empresa é um ente maior do que você, e como falei em vídeos passados, para você conseguir recolher alguma coisa da empresa, primeiro você precisa dar a ela. Primeiro ela precisa confiar em você, que é o dono, que é o gestor, que é o líder dessa empresa. Até por falta dessas conversas, pessoas muito boas não ficam com você, porque expectativas são quebradas ao longo do tempo. Quando a pessoa entra para trabalhar com você, é pintado o mundo para ela, e na grande maioria das empresas é assim, é pintado um mundo que a empresa ouve, que a empresa é o máximo para se trabalhar ali dentro. E quando colaboradores novos entram, potenciais novos entram para trabalhar com vocês, aliás, expectativas são quebradas ao longo das semanas e dos meses que passam, e as pessoas, como uma boa nova geração que vem aí, não aceita mais quebra de expectativas. Eu não sei se você percebeu, mas está cada vez mais difícil a gente conseguir
não ter dopamina rodando no cérebro dessas novas gerações. Então, quando expectativas são quebradas, isso é muito doloroso e isso vale muito mais do que qualquer dinheiro para os novos entrantes do mercado de trabalho, para as gerações mais novas. Agora o pessoal de 2005, 6, 7 já está começando a ter oportunidade de trabalho. Essas pessoas nasceram muito depois dos anos 2000. Essas pessoas querem outro tipo de situação ao tipo de situação que se tinha antigamente. Essas pessoas não querem essa quebra de dopamina que elas sentem a todo momento, isso muito impulsionado pelas redes sociais. É por isso essas pessoas são sedentas por informações, mesmo que ruins, mesmo que a conversa enverede por um lado um pouco mais ruim, mas elas precisam de acompanhamento e de direcionamento. E aí a conversa se faz muito necessária. As reuniões de alinhamento se fazem muito necessários. O feedback constante se faz muito necessário, porque o ser humano, ele é um animal formado em sua totalidade, formado para ser um animal social. E como animais sociais, nós não conseguimos, ou conseguimos poucas coisas tendo só nós como indivíduos. A gente consegue a grande maioria das coisas que a gente faz na nossa vida em comunidade, em mais indivíduos, em clãs. São pessoas ali unidas para um bem comum. E como a gente funciona melhor enquanto pessoas unidas, enquanto comunidade, é óbvio que a gente precisa ter alinhamento, que a gente precisa ter direcionamento, mas tem muito líder que prefere fechar o olho para isso porque dá trabalho. Mas um líder tem que fazer o que dá trabalho. Na verdade, o líder tem que fazer o que é preciso ser feito. O líder, muitas das vezes, em equipes ruins, e equipes ruins são formadas por falta de comunicação na maioria das vezes, o líder, ele não quer se indispor nessa situação. Lembra do exemplo do casamento que eu dei lá atrás, da esposa e do marido que não se conversavam? Aqui, a esposa e o marido também não se conversam e chegou num momento, num pico de estresse que já não tem mais volta, e o líder não aceita sangrar pro meio do caminho. Então, na cabeça dele é muito mais confortável deixar as coisas do jeito que estão, mesmo que andando na desordem, do que você colocar o dedo na ferida e aceitar sangrar no meio do caminho. Porque quando você arrasta uma situação tão pra frente quanto essa, todo mundo, quando vai arrumar a casa, sangra. Você, líder, e os seus colaboradores, todos sangram, e principalmente a tua empresa. Quanto, na realidade, se você tivesse feito o trabalho de formiguinha, que seria alinhar os processos e alinhar os procedimentos todos os dias e ter conversas difíceis que precisam ser tidas todos os dias, ninguém sangraria. No máximo geraria algum desconforto, que já é o esperado, mas as coisas continuariam caminhando em ordem, muito mais legitimamente do que deixar as coisas transcorrerem no vai da valsa. E aí, quantas famílias são desfeitas por falta de conversa? Quantas empresas são desfeitas por falta de conversa? Quantas sociedades aí bonitas que têm anos a fio são desfeitas por falta de conversa, por falta de sentar e alinhar, mesmo que seja uma coisa difícil? E aí fica o questionamento. Será que todo líder está preparado para ser líder? Será que todo mundo que está preparado para ter uma empresa? Basta ter o dinheiro e tá tudo certo, você já pode abrir sua empresa? Ou ter uma empresa e ser empresário e ser um líder é muito mais do que isso? Exige, como a gente está vendo aqui,
sair da zona de conforto, ir para a zona do desconforto e fazer o que precisa ser feito. Só que é difícil fazer o que precisa ser feito diariamente, porque às vezes você vai se ver cansado, você vai se ver sem saída, você vai se ver esgotado, com todos contra você, e você tendo que tomar mais uma atitude que não agrade a todos. Sentar e conversar uma conversa que mais uma vez não agrade a todos. Mas com a liderança tem-se o ônus e o bônus do negócio. Com a liderança você colhe todos os bônus possíveis, mas você também colhe o ônus do negócio. Não existe bom negócio sem parte ruim, e a parte ruim, entre aspas, de uma liderança é sentar e ter papos difíceis, papos complicados, mas que precisam ser tidos. Mas aí é o que eu falo, como tudo que você treina na sua vida, você pode, quanto mais você se coloca nessa situação de desconforto, de sair fora, de furar a bolha do conforto que você está imerso, quanto mais você treina essa situação, mais sábio você fica interiormente, mais sinapses neurais você criou ao longo do caminho. Então pro teu cérebro agora, depois de muito treino e conversa desconfortável, o teu cérebro agora se acostumou a ter esse tipo de objetividade, ter esse tipo de situação presente no seu dia a dia. E como tudo na vida, acaba virando um costume que a princípio pode parecer bom, pode parecer ruim, mas no final das contas é muito bom e faz uma empresa de fato prosperar. É isso que faz uma empresa prosperar: a clareza, a comunicação, a gestão de todas as engrenagens. Como um formigueiro com milhões de formigas, como que elas conseguem se organizar, e como que a gente, às vezes, em 20, não consegue se organizar. Isso chama-se comunicação, isso chama-se a conversa difícil que precisa ser tida no meio do caminho. Como líder, a sua função é não postergar nada, é fazer no momento que precisa ser feito. Viu uma injustiça acontecendo? Conversa. Viu um processo saindo fora do padrão? Conversa. Viu que a empresa está arrumando por um lado que não é o devido? Conversa. E muito alinhamento e muita comunicação entre os pares da empresa. Isso é fundamental, e você, como líder, sim, tem o dever de ser o elo comunicador entre todos da sua empresa. Você, como líder, sim, tem essa tarefa difícil, porque ser líder não é só colher os bônus, mas também colher os ônus da jornada. Mas eu falo para vocês que, como todo o ônus vira um troféu lá na frente, isso também vira um troféu. Quando você vê todo mundo se comunicando, todo mundo fazendo de uma forma ordeira e de uma forma que já foi rascunhada no papel, como tem que ser, não há troféu mais gostoso do que esse, não há recompensa melhor do que essa. E aí sim, você também, da mesma maneira que você aceitou o ônus do negócio de ter essas conversas difíceis, você nessa situação pode bater no peito e falar: eu fui o grande idealizador de tudo isso daqui que está acontecendo. Eu idealizei e eu implementei a minha ideia com muita ordem, com muita conversa e com muito sangue, no bom sentido, pelo caminho. Mas é assim que tem que ser, e quando você vê tudo rodando, não há troféu melhor. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere, por favor, se inscrever aqui, acionar o like aí, o sininho das notificações, compartilhar esse conteúdo com quem você sabe que está vivendo isso no dia a dia. E se você vive isso e foi de uma certa valia, vamos ter uma política do ganha-ganha aqui. Ganha você com o meu conteúdo e ganha eu com o teu like e com o teu compartilhamento. Eu espero muito que tenha agregado esse vídeo um pouquinho mais nesse castelo que a gente está montando junto. Então, até a próxima. Valeu!